Olá pessoal, como vocês estão? Eu espero que vocês estejam muito bem. E no vídeo de hoje é mais um tutorial usando a aquarela da Giotto. Eu gosto de pintar com a Giotto porque é uma aquarela bem barata e ela tem uma qualidade até bem legalzinha, que dá pra fazer bastante coisa legal usando essa aquarela. Para esse tutorial de hoje eu vou usar esses dois pincéis da numeração 00, são pincéis redondos com a ponta redonda. E eu já dei uma diluída aqui nas minhas aquarelas, coloquei um pouquinho de água no copo. Vou começar essa pintura pintando uma margarida. Então eu vou usar o preto para as pétalas e esse amarelo claro para o miolo da nossa flor. Eu tô usando o pincel menor e eu vou fazer vários risquinhos e eu vou formar um círculo com esses risquinhos, até completar todo o nosso miolo e ele se fechar por completo. E é bem simples de fazer, várias batidinhas mesmo. Agora eu vou utilizar o preto bem diluído, eu coloquei bastante água para ficar esse tom de cinza, esse tom mais transparente. Fiz uma pétala aqui embaixo e agora eu tô fazendo essa pétala aqui em cima, com esse formato bem arredondado mesmo e pontudinho, bem na ponta da nossa pétala. Fiz do outro lado também. Depois dessas 4 pétalas, uma de cada ponta, eu vou pintar uma no meio entre elas. Então eu vou adicionando pétalas todo ao redor, deixando esse espaçamento de uma para outra bem pouquinho. Eu vou fazer agora novas pétalas, eu esperei um pouquinho secar e depois de seco eu já fui acrescentando nesse espaçozinho, esse espaço em branco, fazendo novas pétalas, pegando mesmo por cima dessas que estão de baixo para ficar esse efeito mais legal. E sempre tomando muito cuidado na hora da gente pegar a cor para não ficar um tom tão escuro, tem que ficar esse tom bem aguadinho mesmo. E essa é a nossa primeira flor. Agora eu vou para a segunda flor, eu vou desenhar uma papoula e eu tô usando o vermelho, esse vermelho vibrante da nossa aquarela. E eu vou fazer esse formato mais oval, vai ficar como se fosse um coraçãozinho na nossa primeira pétala. Agora eu vou pegar um pouquinho mais de vermelho e vou fazer uma outra pétala agora desse lado de cá, novamente com um formato mais oval, mais arredondado mesmo. E agora eu vou fazer a terceira pétala desse lado de cá. Tô dando uma ajustada para ficar bem mais arredondado nas pontinhas. E para essa terceira pétala, ela também vai ser esse formato bem arredondado, bem em curvas mesmo. Vou fechar por completo. E agora eu vou deixar ela secar por um tempo para começar a terceira flor. Depois eu volto para continuar os detalhes dessa primeira. Tô usando a cor roxa. Fiz um risquinho aqui em cima e vou fazer vários risquinhos, um do lado do outro. Eu tô contando, são mais ou menos 3 risquinhos. E eu vou fazer até aqui mais ou menos. E agora eu vou adicionar um outro risquinho do lado, pra ficar 4 mais ou menos, 4, 5 aqui nessa parte de baixo. E agora eu tô vindo com um pouquinho de água, bem pouca água mesmo, e eu tô passando por cima mesmo dessa parte da aquarela que eu já tinha pintado no início. Tô pegando um pouquinho mais de cor, tô fazendo essas batidinhas, porque eu quero que fique esse efeito bem manchado. E agora eu vou usar pra fazer mais alguns detalhes também. Tô usando aquele pincel com a pontinha um pouquinho maior, pra ficar com esse efeito mais preenchido. Vou fazer vários pinguinhos agora aqui do lado. E detalhe que essa parte de cima, ela é bem mais fininha. Ela tem bem menos pinguinhos, por isso que ela fica com esse formato menor em cima e maior nessa parte de baixo. Agora eu vou deixar a lavanda um pouco de lado e vou voltar na nossa papoula. Usando o preto, vou fazer essa bolinha preta bem no meio entre essas 3 pétalas. E agora eu vou fazer vários pinguinhos todo ao redor. Eu tô usando o meu pincel com a numeração bem menor para fazer esses detalhes, para ficar mais delicado. Então eu vou fazer vários pinguinhos mesmo utilizando o preto. Agora eu vou para nossa quarta flor, que vai ser um girassol. Então eu já dei uma diluída no marrom e vou diluir também o amarelo, aquele amarelo mais clarinho, para pintar esse nosso girassol. Tô usando o pincel menor, usando o marrom. Vou fazer o mesmo processo da nossa margarida. Então eu fiz todo esse miolo usando o marrom. Tô colocando um pouquinho de água para dar uma diluída e fechar. E coloquei um pouquinho de amarelo também. Agora eu já tô puxando essa pétala aqui de baixo. Eu não esperei secar muito porque as cores elas são bem parecidas, então não tem problema de dar uma migrada na cor. Então eu vou fazer o mesmo processo, uma pétala em cada ponta. Então vai ficar 4 pétalas e eu vou adicionar uma nova nesse espaço em branco todo ao redor. Em seguida vou esperar secar um pouquinho e vou adicionar as pétalas nessa parte que está em branco. E eu vou fazer a mesma coisa ao redor de toda a nossa flor.
Para finalizar, com esse pincel maior mesmo que eu utilizei para pintar as pétalas, eu vou dar uma pequena puxadinha para ficar mais pontudinha todas as nossas pétalas. Agora eu vou para nossa quinta flor e eu vou utilizar esse mesmo amarelo vibrante que eu utilizei para o girassol. No total vão ser apenas 5 pétalas, essas duas aqui. Eu vou fazer agora uma aqui no meio e eu vou acrescentar outras duas agora desse lado de cá. Eu tô deixando esse espaço branco mesmo nessas partes aqui, diluindo o nosso magenta, o nosso tom de rosa da nossa aquarela, e eu vou passar por cima dessa parte em amarelo mesmo. Como o amarelo eu deixei ele secar um pouco, então a cor não diluiu, ela não misturou com o amarelo, então vai ficar esse efeito mais manchadinho mesmo. E eu vou fazer esses detalhes em rosa em todas as nossas pétalas, e eu vou usar esse mesmo pincel para dar uma ajustada aqui no nosso miolo, para ficar mais pontudinho essa parte, deixando esse espaço em branco. E agora, com bem pouquinha água mesmo, eu vou dar uma diluída e dar uma misturada entre as cores para ficar mais natural esse tom de rosa com esse amarelo. E agora eu vou para nossa próxima flor, que vai ser uma rosa, então eu vou utilizar o azul mais claro e eu vou fazer esses tracinhos aqui bem no miolo mesmo, para fechar. E agora, com um pouquinho de água, eu vou adicionando bem delicadamente, dando uma esfumadinha, pegando um pouquinho da cor, fazendo esses movimentos bem suaves mesmo com o pincel, para que fique o nosso miolo bem mais escuro, e ao redor com esses tracinhos, com esse movimento bem mais claro. É uma rosa bem delicada mesmo. Agora, utilizando o vermelho vibrante, eu vou fazer a mesma coisa, o mesmo processo. Vou fazer vários tracinhos aqui ao redor do nosso miolo com esse vermelho. Depois eu vou pegar a água, pouca água, e vou passando, puxando um pouquinho da tinta e fazendo esses detalhes ao redor de toda a nossa flor, expandindo ela para que ela fique com esse efeito bem legal, bem natural. Para finalizar, vou colocar um pouquinho mais de vermelho aqui no meio, mas se vocês não quiserem, não precisa, pode parar por ali mesmo. E agora eu voltei para nossa papoula porque eu quero fazer uma segunda camada de cor com preto, porque eu quero que fique umas partes um pouco mais escuras e outras mais claras para ficar uma flor mais interessante. E agora eu tô usando o nosso verde escuro da nossa aquarela para fazer as folhagens, as partes do caule de todas as nossas flores. Então, eu fiz a marcação embaixo e em cima, de onde mais ou menos eu quero que chegue o caule. Já puxei agora uma folha aqui do lado, com esse movimento do pincel, pressionando e soltando. E do outro lado a mesma coisa. E fazendo essas pontinhas mais leves na ponta das nossas folhas. Vou fazer esses tracinhos agora aqui em cima e aqui embaixo. E agora eu vou usar o mesmo pincel e a mesma cor para fazer o nosso caule da lavanda. Então, eu vou fazer esses tracinhos bem nessa parte de branco também da nossa flor, para unir com o caule, para ficar com esse efeito. E eu vou fazer essas pétalas aqui um pouquinho mais finas. Vou fazer duas aqui do lado e mais duas aqui desse lado de cá também. Vocês podem escolher a quantidade de folhas que vocês quiserem adicionar em cada uma das nossas flores. Agora eu vou usar um pouquinho do verde mais escuro para passar um pouquinho aqui em cima, para ficar com esse efeito um pouquinho mais escuro. Vou dar uma ajustada aqui no final do nosso caule. E com a mesma cor e o mesmo pincel, vou fazer o caule do nosso girassol. Fiz um risquinho bem simples. Vou puxar algumas folhas desse lado de cá. E vou puxar uma folha desse lado aqui também. E usando o pincel para fazer esses detalhes aqui, para ficar bem pontudinho nessa parte do final da nossa folha. E eu decidi colocar uma segunda folha aqui também. E finalizando essa parte aqui de baixo do nosso caule. Agora, eu esperei secar essa flor aqui por completo para fazer a parte do nosso miolo. Eu tô usando um preto meio misturado com um vermelho, então ficou essa cor bem escura. E eu fiz vários pinguinhos nessa parte de cima, como vocês estão vendo, tô usando o pincel com a numeração menor. Troquei de pincel, peguei um pouquinho mais de rosa para adicionar aqui bem no miolo mesmo, para fazer esses pequenos detalhes, para ficar mais vibrante essa parte do nosso miolo. Peguei um pouquinho de água e passei aqui para dar um pouquinho mais de naturalidade, para não ficar tão marcado. E agora sim, essa flor tá finalizada. Usando o verde mais claro, tô puxando aqui para fazer algumas folhas
para as rosas, então eu fiz algumas folhas bem soltas mesmo. Essas rosas elas não vão ter caules como as outras flores, e eu usei tanto verde mais claro como mais escuro. Pressiono o pincel de um lado, pressiono de outro e fecho, e fica esse formato de folha. Com o mesmo pincel fiz um pequeno caule para nossa papoula e vou puxar uma folhinha aqui e unir com o nosso caule. Decidi fazer a mesma coisa para essa flor daqui de baixo. Vou fazer alguns detalhes usando esse verde mais escuro para fazer uma segunda camada nas nossas folhas, pelo menos dessa flor aqui azul. E para finalizar, sobrou um espaço aqui desse lado da folha, então eu decidi fazer uma folhagem para vocês. É bem simples, um tracinho, uma folha no meio, e eu vou puxar folhas nas laterais até concluir essa parte. Eu decidi dar uma prolongada nessa nossa folhagem, então eu usei o pincel para dar uma puxadinha nessa parte aqui de baixo e acrescentei um pouquinho mais de verde em algumas partes para ficar um pouquinho mais escuro. Então dá pra gente fazer segundas camadas de cores se a gente quiser também. E esse foi o tutorial de hoje, pessoal. Eu gostei muito de fazer esse tutorial para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixa seu like nesse vídeo, se inscreve no canal. Me acompanha lá nas outras redes também, que eu vou deixar aqui na descrição. E escreve aqui embaixo qual flor vocês mais gostaram. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!